Olá pessoal, Podcast Mental no ar, eu sou o Renan, estamos aqui no canal da Vida Mental e já como sempre pedindo aí para vocês seguirem o nosso canal, se inscreve aí, ativa os sininhos para receber as notificações, para ficar por dentro de informações, entretenimento e saúde, que é esse o objetivo do canal Vida Mental. Certo? Outra dica, eu vou falar para vocês, a Vida Mental by Cremed é uma instituição que cuida de saúde psicológica, nutrológica e agora também de neuropsicologia. Então, se você quiser passar em consulta, acesse o site www.vidamentalbycremed.com.br. Um dos nossos apoiadores aqui é o cartão VM+, um cartão cheio de benefícios, descontos, entretenimento para você. Então, no decorrer do programa, eu vou falar um pouquinho mais para vocês. A convidada de hoje, que eu trouxe aqui no podcast, eu conheço há um tempo e vai contar uma história pra gente maravilhosa de superação e também outras curiosidades que a gente quer saber sobre a vida dela. Com vocês, Jaqueline Nonato. Finalmente! Obrigado! Obrigado muito por ter vindo. Estou muito feliz de ter aqui. Eu muito, também, muito, muito mesmo. Pelo convite. E assim, tipo, é algo que pra mim é surreal. Porque assim, a gente cresceu praticamente Sim. junto. E a gente viu a evolução de Um cada do um, outro, um né? do outro, Sim. né? Jaque, conta um pouco pra mim. Quem que é a Jaque? Nossa, antes da maternidade ou depois dela, Não, né? Antes. Quem é a Jaque hoje? Hoje, a Jaque é mãe, esposa, empreendedora. Hoje, a Jaque auxilia diversas mulheres junto à maternidade. Nos desafios do dia a dia, né? Porque parece simples, mas não é quando a gente vive ali aquele papel o dia todo. Eu falo que eu não consigo mais tirar a Jaque do papel mãe, né? Através da maternidade nasceu a Jaque empresária. Então, muitas coisas vieram ali depois dos meus filhos. Legal. Ô, Jaque, e conta pra mim. A gente se conhece desde a época da igreja, acho que já tem uns 15, 16 anos Mas ou mais. eu tenho 20. 27. Então, gente... Eu tinha acho que 6 anos quando eu te conheci, são só 21 anos. Ô, Jaque, qual que é a lembrança mais nítida que você tem, assim, na sua infância? Se você fechar o olho, assim, você lembra? Na igreja. Na Sempre igreja? na igreja. Cantando, na escolinha bíblica da tia Tati. Aquele pãozinho com manteiga, aquele chazinho. Eu tava comentando hoje sobre aquele chamate com pão com manteiga. Isso! Lá na escola, no CHB. No CHB, ela mesmo. Inclusive, eu gostaria de mandar um beijo pra Tati. Eu cresci dentro da igreja, a gente fez vários trabalhos e eu tenho muitas recordações. Eu queria mandar um abraço, faz tempo que eu não falo com ela, gostaria de mandar um abraço pra ela. E gente, quantas lembranças boas, né, Jaque? E o tempo passa que a gente nem vê, né? Realmente. E naquela época eu queria muito crescer, tipo, eu queria muito, nossa, ser adulto, trabalhar e não sei o quê. Ter dinheiro, passear, fazer o que quer do nariz, e aí a gente chega nessa fala e fala, poxa! Gente, o que a gente tá fazendo aqui? Sendo que a gente poderia ter, tipo, parado literalmente no tempo. É muito doido quando a gente quer muito voltar a ser criança. Eu queria voltar a ser criança pelo menos um dia e poder corrigir algumas coisas do passado. O tempo que eu perdi gostando de pessoas que eu não deveria gostar. Essa é boa. Essa é boa. Ô, Jaque, quando você era criança, o que você gostava mais de fazer? Cantar, tá ali nos teatros que a gente teatros da fazia, igreja. né? A gente fazia teatro, participava... Se deixasse até no círculo de oração, a gente tava cantando. Em todo lugar a gente tava. A gente tava em todo lugar ali na igreja, organizando peças, ajudando isso, aquilo. E, gente, foi uma época muito boa. Foi, passou muito rápido, né? São memórias que ficam, né? Eu falo que quando falam pra gente que a gente tá ali crescendo, e você vai ouvir isso aqui, nunca vai desviar seu coração, é verdade. Seu pé ainda pode dar uma caminhadinha, conhecer algumas coisas, mas seu coração sabe sempre pra onde voltar. Ô, Jaque, você tem 4 irmãos? 3? 3 irmãos. 3. E a casa sempre foi muito cercada ali por crianças, né? Minha casa sempre foi muito cheia, né? Então, Primos também, todo mundo? Primos, a família do meu pai, né? Os meus primos gostavam de ficar lá em casa. E tinha sempre também o pessoal que cuidava da gente, que morava junto com a gente. Acabou a família mesmo, né? Uma família enorme de 7, 8 pessoas. A gente sabe que quando tem muita criança, muita gente, muita família, sempre tem uma arte ali no meio. Você lembra de alguma coisa, tipo, que você fez, uma arte que você fez, que, tipo assim, se você sentar com seu pai e sua mãe, ela vai lembrar e todo mundo vai dar risada? Eu falo que, assim, a arte de aprontar, de me machucar,
Não, mas eu era o tipo de criança que eu me escondia debaixo da mesa pra ouvir conversa de adulto e depois eu barganhava. Tipo assim, se Ah, você não me der um doce, eu vou contar pra sua esposa que você tá falando isso e isso. Então, caramba, isso Jaque. eram coisas que eu fazia. Tipo assim, hoje eu tenho essa Nossa. memória com. Eu era ardilosa. Então você sempre tava ali de. É, tanto que falavam pra mim, né? Você tem que ficar com as crianças. E eu não gostava de ficar com as crianças, eu Mas eu gostava de também era ouvir. assim. Eu queria saber os assuntos do momento, A minha a mãe lá conversa. conversando e do nada ela falava: Ai, Renan, pelo amor de Deus, aqui é conversa só de mulher. E eu ia lá pro meu pai: Não, aqui é conversa de homem. Tchim, onde eu E fico? onde eu Eu fico? quero ser adulto, eu quero conversar com as pessoas. Mas, E tipo, eu eles acho não que entendiam o isso, né? mais engraçado hoje é que eu falo que eu me sinto que acho que desde que eu era criança eu já era uma senhorinha. Porque Por quê? depois que eu casei, então, gente, nossa, o Mas melhor rolê pra muda. mim é na minha casa, receber as pessoas, é ficar conversando. E quando eu era criança, que eu gostava de ficar ouvindo conversa, e quando inventava uma história só pra ver se você ia espalhar, Nossa, Jaque. eu caí nessa uma vez. Mas era, tipo, eu fazia parte, né? Não tinha como. Meu Deus do céu. Ô, Jaque, a gente cresceu dentro da igreja, tanto você quanto eu. Você tem algum aprendizado que você levou assim da igreja, que você leva pra vida? Eu falo que eu acabei de comentar, né? Que a gente pode se desviar, né? Uhum, A vida, os pés da casa do Senhor, mas que o Senhor, ele nunca sai do nosso coração. Então, todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu falhei, quando eu tentei tirar minha vida, por exemplo, aos 19 anos, o meu coração sabia para onde voltar. uhum, E eu falo que nos últimos anos eu tenho aprendido muito a tirar a religiosidade. O Senhor uhum. não é a Sim. religiosidade, não é a religião. Então, quando eu vivi um dos piores momentos da minha vida foi quando eu encontrei Jesus. Não foi nos 18 anos, de domingo a domingo, em que eu estive na Uhum. igreja. Então, eu falo que de todos, esse é o maior aprendizado. Então, hoje, com o meu filho, eu tento passar isso para ele, sabe? Que a essência do Senhor, o caminhar com o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas é o que mais importa, não a placa ou a religião que você segue. Que É, é o que a gente foi ensinado, sendo bem sim, sincera. exatamente. Hoje eu não frequento, tipo, uma igreja, mas eu tenho uma conexão muito forte com Deus. E, literalmente, antigamente eu tinha a vontade de, tipo assim, deitar na cama, olhar pro teto e falar assim, Deus, fala comigo, mas fala com que eu ouça a sua voz. Mas não, tipo, não é isso. Tipo, é uma conexão. E Sim. quando eu tô, tipo, a ponto de desistir, de falar, não sou capaz, eu, tipo, vou desistir de tudo, tipo, acontece alguma coisa que ele prova que ele Sem estava ali e querer. ele fez aquilo, entendeu? É. Então, por mais que eu não esteja dentro da igreja, por vários motivos, por motivos, inclusive todo mundo sabe, mas Deus, ele está dentro de mim. E eu não Sim. preciso estar dentro de uma igreja para poder viver isso, Sim, e entendeu? eu falo que assim, Deus prepara a gente para esse momento, né? Fazem 2022 para cá, que foi a época, né, que eu passei pela perda gestacional, foi quando eu voltei a me aproximar de Jesus, porque a gente só vai pela dor, né? Pelo Uhum. amor, a gente já sabe que funciona, mas nós não quer sofrer um pouquinho. Uhum. Então foi quando eu voltei ali para a igreja. Fui num culto ou outro, mas eu não conseguia ficar. Eu falo que as marcas, as coisas que acontecem ao longo dos anos, a gente olha muito para o homem, se decepciona. Então a gente quer ir para a igreja, a gente quer ver um mundo perfeito lá dentro. Só que hoje eu já entendo que não é. Hoje eu já vejo as pessoas como seres errantes, seres humanos como eu. Uhum. Então eu falei, Jesus, me dá estratégia. Até porque meu marido, ele não tinha religião. Ele era do Uhum. tipo assim, tem uma força maior no mundo. Mas ele não tinha religião. Eu falei, Deus, eu não quero ir sozinha. Eu não casei pra ir sozinha. Uhum. Então o Senhor vai me dar estratégia. E foi quando o Senhor trouxe pra mim a intimidade, né? Pra eu conviver com meu esposo, pra se casar, pra se ter uma vida. Alguém tem que ter o quê? Intimidade, é relacionamento. E foi quando eu comecei a construir isso com Deus. Aí chegava no domingo, eu falava, vou pra igreja? Não, vou pro culto aqui no YouTube. Eu assisto do meu O que eu tô sofá lá. mesmo. Aham. E foi começando dali. E Deus foi fazendo coisas que ao longo do nosso bate-papo eu vou comentar aqui. Que assim, hoje eu entendo que o Senhor precisava desse tempo, que eu precisava entender que é claro que é bom estar em comunhão, é bom estar na igreja, participar do corpo de Cristo. Tem os seus prós, mas no momento que eu estava com as feridas que eu estava, eu precisava conhecer o Senhor. E Uhum. dentro da igreja eu não conseguiria fazer isso, porque eu já tinha os meus traumas, os meus receios e os meus preconceitos sobre isso. Então foi uma desconstrução mesmo. Ô, Jaque,
Qual que é a lembrança que você mais tem, assim, da sua adolescência? Porque a gente vive, assim, tipo, a gente sai da infância morrendo de vontade de já crescer e tal, mas tem algum momento, assim, da sua adolescência que você lembra, assim, que você, nossa, eu deveria ter aproveitado mais? Tipo, seu primeiro emprego. Você trabalhou como menor aprendiz, não Trabalhei trabalhei? na Marisa. Foi Ah, meu primeiro emprego. Mas eu sempre trabalhei com meu pai, né? aham. Então, foi meu primeiro emprego quando eu decidi sair das PIP da vida. Eu falei, não, pai, eu vou trabalhar. E a gerente da loja era inquilina do meu pai, ela conseguiu uma vaga pra mim. E aí eu entrei, aqui no Tabuão, Eu inclusive, lembro que você na pegava Avenida Tabuão. 432, né? Horas, né? Horas, Naquele dormia demais, ônibus. demais, demais, demais. E aí eu tinha 15 anos quando eu entrei lá. E aí de lá foi indo, né? A minha vida profissional sempre shopping, loja. Eu sou muito comunicativa, Você agora tá trabalhou no na meio de um Saraiva pouco. também um tempo, não? Trabalhei quase 3 anos lá, entrei como atendente que ficava ali no balcão fazendo nota, embrulhando presente. Só Uhum. aprendi a embrulhar presente por isso. Porque eu não sabia nem não. Nossa, eu sou horrível pra embrulhar essas coisas, gente. Meu Deus do céu. E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo, se encaixando. E aí, eu trabalhei na Saraiva, trabalhei na Polishop, trabalhei na C&A. Caramba. Trabalhei numa empresa aqui no ABC, que eles têm um varal, assim, mágico do céu, chamado Mazoneto. Lá foi uma experiência muito boa também, fiquei 3 anos. E aí, por último, eu entrei na Cavac, que foi onde eu engravidei do Theo, tive o Theo. Você ficou quanto tempo lá? Na Cavac, 1 ano e meio, porque eu entrei em outubro de 22, em dezembro de 22 eu descobri que estava grávida do Theo. E aí eu falo que o meu gestor foi um anjo, assim, na minha vida, porque eu moro em Mauá, pra ir pra Pinheiros. Eu lembro, eu acho Era que eu te um encontrei rolê. alguma vez na Vila Olímpia, ali no Isso. metrô da Vila E Olímpia. assim, era muito longe pra mim ir. E como eu tinha tido uma perda recente, minha gestação era meio que de risco a princípio. Tava tendo alguns impasses no começo da gestação, tive sangramento, não sei o quê. Meu chefe falou, olha, eu não quero você aqui. Então, a gente conversou com o médico e ele me deixou de home office a minha gestação inteira. Então, eu fui presencial umas 2, 3 vezes grávida, né? Pra, tipo, pegar treinamento novo, essas coisas. E aí, eu coordenava o time de atendimento de vendas da Cavac. Então, eu era auxílio de um vendedor, se ele não tivesse, se tivesse algum problema, folga. Ficava lá conferindo vários chatbots. Então, a minha experiência hoje com o que nasceu a minha empresa vem toda daí. Legal. E já que você, voltando um pouco ali naquela parte do seu primeiro emprego, tem alguma lembrança, algum aprendizado que você traz pra Jaqueline de hoje, daquela época do seu primeiro emprego? No meu primeiro emprego, como eu sempre trabalhei com meu pai, eu sempre fazia de tudo. Então, eu fazia nota, eu atendia o cliente, eu vendia, eu cuidava do estoque, eu fazia pedido. E aí, quando eu fui pro CLT da vida, eu quis ser o seu Severino no CLT igual era pro meu pai, né? Só que o aprendiz, ele não pode ir pro caixa onde que eu gostava de ficar. No caixa. Não podia fazer troca onde eu gostava de ficar, na troca. Não podia ficar no crediário onde eu gostava de... No crediário. Então, assim, eu tive que ir aos poucos sendo podada. De ser aquela pessoa que, deixa que eu faço tudo. Faço o meu, faço o seu, faço... Não tem problema. Então, às vezes as pessoas não entendiam que esse era o meu jeito de ser e isso gerava alguns conflitos. Só que eu tinha 15 anos, né? Então, ao longo da vida, isso foi tendo que ser Moldado. ajustado. Porque dentro do mercado de trabalho, o tipo de pessoa como eu, ela é vista como uma pessoa que quer tomar o lugar de todo mundo, quer crescer a qualquer custo. E não, é que, tipo assim, meu pai não me dava escolha. Eu tinha que saber fazer de tudo. E eu trabalhava com meu pai desde os 7 anos. Ele tinha uma pizzaria, eu ficava no balcão, lembra? Que os clientes pagava pra eu cantar no karaokê e meu pai ficava bravo. Tinha um karaokê lá, né? Tinha karaokê. E aí eu já ficava no caixa, eu já ficava... Então, assim, eu vivia a minha vida assim. Então, até ir desconstruindo. Aí chega num ponto que você vai pra outra empresa. Não, mas você tem que ser mais proativa. E eu ficava naquele samba. Então, hoje, eu teria mantido a Jaque de 15 anos, que é o que eu faço na minha empresa hoje. O que for para fazer, eu tô ali fazendo, ajudando os meus clientes, auxiliando as demandas, porque eu acho que o importante é o serviço executado. Quem vai fazer, se tiver que ser eu, se tiver que ser a minha equipe, isso não importa. Então, hoje eu resgato muito essa essência que eu fui perdendo ao longo das empresas, ao longo dos conflitos. Se era promovido, era porque era o queridinho do... Sabe? Então, assim, são coisas que eu passei que hoje eu levo muito como experiência e adapto muito bem no meu negócio. Legal.
Vou dar um recadinho aqui já, que já a gente volta. Beleza. Gente, vou falar para vocês do cartão VM+, que é um cartão cheio de benefícios, descontos, entretenimento. E é para falar para vocês, as melhores compras vocês fazem online com o cartão VM+. Com ele você tem desconto aqui na Clínica Vida Mental Ecremed, que temos 3 unidades, uma em São Bernardo do Campo, na Rua Banda 75, na Vila Mariana, na Rua Doutor Neto de Araújo 320, agora a nossa parceira Inovador em Santo André, na Rua Bandeira número 30. Então, se você quiser adquirir seu cartão, que tem descontos em shoppings, lojas virtuais, serviços médicos, laboratórios, você tem que adquirir no telefone 11 41 24 7769, 11 41 24 7769, ou através do site vmmais.com.br. É um cartão com mais descontos, mais benefícios e mais saúde. Uau! Que oratória, né? Gente, vale a pena todos esses anos na igreja, tipo, você me conhece, sabe que eu Life sempre House, fui, sempre fui né? assim, envolvido com teatro, Sim. com apresentação, com tudo. Ô, Jaque, agora a gente vai entrar em um assunto muito importante, que eu queria saber um pouco como que foi o seu processo da sua primeira gestação e o que aconteceu. Tá, vamos lá. O ano de 2022 era o ano da entrega das chaves do meu apartamento, né? Eu comprei na planta. E eu me lembro que em meados de abril, ali pro finzinho, dia 28 de abril, pra ser mais específico, só que eu sou muito com datas. Eu acho que isso é incomum nosso. Porque ela é Libriana também. Então, dia 28 de abril, eu trabalhava numa fábrica de fraldas ali na época. E ele me chamou e falou assim, olha, Jaque, eu preciso de um gerente para assumir a equipe comercial, mais voltada para revenda mesmo, para cuidar de PJ e tudo mais. E eu quero você na frente do time. E eu lembro que eu fechei a porta do escritório dele e eu falei assim, Deus, eu não posso engravidar agora. Deu 10 dias, eu descobri que estava grávida. Eu descobri que estava grávida dia 8 de maio de 2022, no Dia das Mães. Eu tive um sonho do sábado pro domingo. Eu já tava no apartamento, já tinha pegado as chaves, a gente dormiu lá pra mexer já nas coisas, né? 2 ansiosos. E aí eu sonhei que descia uma caixa e quando eu via era sobre uma gestação. E acordei o Eduardo e falei, vai comprar um teste que eu sonhei e os detalhes que eu sempre pedia pra Deus quando eu ficasse grávida da primeira vez, tinha ali no sonho. Então, eu falei pro Eduardo, vai comprar um teste, vai comprar um teste. E quando eu acordei, eu vi uma borboleta na janela, uma borboleta azul. Caramba. E sempre foi o sinal que eu pedi pra quando eu estivesse grávida. Porque assim, eu era aquela pessoa que eu fazia teste todo mês. Eu enlouqueci o Eduardo. Eu, tipo assim, a gente já tinha 4 anos de casado nessa época. Eu falava, eu quero engravidar, eu quero ter filho. Eu tô vendo todo mundo ter filho e eu tô ficando. Minhas irmãs mais novas do que eu, as duas já eram mãe. Eu falei, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Porque eu sempre tive isso com criança, né? Eu cuidava das crianças da igreja, eu ficava com as crianças. A Aline, do Dagoberto, lembra? Lembro. Todas as vezes que eu falo pra ela, Aline, vai ficar grávida, ela aparecia no outro mês querendo me bater. A Leila. Então, assim, Gente. era sempre uma coisa que eu não sei explicar, mas sempre tinha ali algo comigo. E aí eu fui, fiz o teste, já desenganada, eu falei, negativo de novo, pus na caixa. Aí o Eduardo falou, deixa eu ver. Quando ele tirou o teste positivo. E a gente ficou feliz, contou pra todo mundo, aquela coisa. Eu já postei no mesmo dia, fui fazer beta. Era uma coisa que eu queria tanto que eu não pensei nas vertentes possíveis, né? Porque as pessoas falam, espera 3 meses pra contar. E hoje, eu falo pra você, não espere 3 meses pra contar. Porque a gestação, o risco não é só nos 3 meses. Infelizmente, quantas mães a gente não vê no 6º, no dia do parto? No dia do parto. Não é uma certeza. Viva a sua gestação semana após semana. Porque pode ser as semanas que Deus vai te proporcionar ser mãe daquele bebê. Então, assim, eu falo que o que me conforta hoje é saber que eu vivi essa fase, sabe? Eu vou chorar. É saber que eu vivi essa fase. Porque eu aproveitei o tempo que eu pude ser mãe daquele bebê. E aí a gente começou a ir fazer os exames e fazia ultrassom e a ultrassom não mostrava o bebê, só o saco gestacional. E aquilo começou a me incomodar. Quando eu descobri que estava grávida, eu mandei mensagem para uma amiga. E aí eu falei pra ela, eu sinto que tem alguma coisa de errado. Ela, não, é normal, é coisa de mãe, a gente se preocupa demais. E aí o médico falava, espera mais 15 dias, é ovulação tardia. Aí você voltava em 15 dias, faz um beta para ver se tá subindo, faz malabarismo, tudo, sabe? Toma progesterona, faz isso, faz aquilo. E as ultrações, só o saco crescia. Aí a minha cara falou, olha, tem um médico aqui em Mauá,
que ele é muito bom, especialista em ultrassom, mas vai ser batata. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí fui, quando ele fez a ultrassom, ele falou, olha, mãezinha, seu bebê parou de desenvolver, só o saco gestacional continuou crescendo, seu corpo não entendeu que o bebê parou de desenvolver e ele continua desenvolvendo o saco gestacional. Aí ele falou pra mim, conta 15 dias que você vai entrar em processo de aborto espontâneo, você vai passar por tudo isso. Só que assim, nessa época eu já tava com 12 semanas. Então, já tinham 6 semanas que eu tinha descobrido a gestação. Já tava no 3º mês quando eu descobri que ia perder o bebê. Só que já tinha berço na minha casa, já tinha roupa. Porque eu descobri que tava grávida num dia, eu já trabalhava num lugar de coisa de criança. Eu já fui Então, comprando as você passa ali, coisas, você já vê. já ganhei o berço. E, tipo assim, o quarto já tava cheio de coisas. E aí eu lembro que eu cheguei com o Eduardo e eu só chorava. E eu falo que, assim, Deus teve muita paciência comigo. Porque o tanto que eu não xinguei ele aquele dia não foi pouco. Sendo muito sincera, assim, sabe? Porque é uma revolta que você fala, pra que você me deu? Se você vai fazer tudo isso, pra que você me deu? E na época eu não entendi, eu fiquei assim, aí minha mãe foi, buscou a gente, no outro dia ela tinha um chá de mulheres, né? Que ela ia cantar, falou, vamos comigo. Eu falei, tô um caquinho. Aí um caquinho eu vou pra igreja. Eu falei, então eu vou pra igreja. Aí fui com a minha mãe. E aí Deus usou, uma pastora lá, nunca tinha me visto, sabia da minha vida, não sabia o que eu tava passando. E aí ela falou pra mim, ela falou, em 15 dias você vai viver a dor mais difícil da história da sua vida. Mas conta 6 meses a partir desse dia que você vai viver a maior alegria dos seus dias. E na hora eu pensei assim comigo, cacete. Eu não vou engravidar em 6 meses, não tem como engravidar em 6 meses depois de uma perda gestacional. E aí eu lembro que ela foi falando comigo e ela foi falando, eu vejo Deus passando no seu apartamento, não sei o quê, não sei o quê. E eu vejo seu marido na sala jogando videogame. Aí, quando eu vi o Eduardo, eu falei, o que você tava fazendo? Eu tava jogando videogame. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou confiar. E aí, assim, os 3 primeiros meses, no dia 18 de junho, que eu fiz esse exame no dia 3 de junho. Aí eu fui no culto com a minha mãe. 15 dias depois, no dia 18 de junho, eu tive o aborto. Então, eu entrei em processo de aborto no dia 16. Meu apartamento novinho, branquinho, aquele rastro de sangue pra tudo quanto é lugar. Porque, assim, é um sangue que não para, você não tem o que fazer, né? E muita dor, eu falo que assim, eu não tive o TEL por parto normal, mas o médico falou pra mim que é o mesmo processo do parto normal, que você tem que dilatar pra passar, né? E era uma dor, e eu ficava no chuveiro, com secador na barriga pra esquentar, pra ajudar. Ficava de 4 apoios com a água batendo. Foi assim, um processo que só eu e o Eduardo viveu, sabe? Eu falo que Deus, quando ele quer que a gente passe pelos processos sozinho, ele deixa o núcleo assim, né? Então foi muito difícil mesmo. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E as pessoas mandavam mensagem, você vai ter outro filho, você vai... Eu não queria saber, eu queria aquele filho. Um filho não substitui o outro. Isso é muito difícil, principalmente para as pessoas mais velhas entenderem, né? Vocês são novos, vocês vão ter outros filhos. A vontade de... E isso em todo momento da vida, todo mundo fala, em relacionamento, qualquer coisa, as pessoas têm tudo. As pessoas têm essa reação, mas assim, respeitem o momento das pessoas. Cada pessoa tem um tempo. Aquele era o sonho da minha vida, não era só mais um bebê, entendeu? E eu falo que assim, foi um processo que mexeu com a minha cabeça, mexeu com o meu casamento, mexeu com tudo, mas foi um processo que uniu muito eu e o Eduardo, sabe? Eu vi meu casamento mudar, assim, da água pro vinho. E aos poucos a gente foi sendo nós dois, aos poucos a gente foi se reconectando. Eu pedi demissão do serviço, porque eu não conseguia trabalhar com coisa de bebê depois disso. Aí eu falava pra Deus sempre, né? Sempre falei que queria trabalhar em São Paulo, sabe aquelas pessoas chiques que pegam metrô, coitada, pra ir trabalhar, que trabalha longe de casa. Aí entrei na Cavac. Foi uma porta assim que o Senhor abriu, quando sei onde eles acharam meu currículo, que eu não me candidatei, eu não faço ideia até hoje. E aí entrei na Cavac, passei no processo seletivo. Eu faço aniversário dia 4 de outubro, entrei na Cavac dia 3 de outubro. Aí eu falei pra Deus, e enquanto eu ia no metrô, que eu voltava, que eu tinha esse tempo sozinha, o meu momento com Deus era ouvir um louvor, era cantar, era escrever, que eu gosto muito de escrever. Ali no processo da perda, eu fiz um livro contando como que estava sendo dia após dia. Porque assim, eu não conseguia conversar. Escrever eu consegui. Então, eu falei, eu vou pôr isso na rede. Quem estiver passando pelo mesmo momento pode se ajudar. Porque na minha vez, eu não tive nenhuma mulher para falar...
já que você vai chorar por meses, vai ser difícil. Você vai ver um bebê e você vai chorar porque realmente. Você vai ver uma grávida e não é inveja, é porque você lembra, eu ia estar de tanto tempo. Eu vi um bebê e falava, nossa, meu bebê ia estar com tanto tempo. E até hoje, às vezes eu olho pro Theo e falo, nossa, se tivesse aqui ia estar com. Porque eles têm 7 meses de diferença. Meu primeiro bebê era para dezembro de 2022, o Theo veio em julho de 2023. Então, assim, se eu tivesse um, eu não tinha o outro. Então, você fica naquele... Meu Deus do céu. E aí, eu falei para Deus em novembro. Eu fui numa igreja perto de casa. E aí, era uma campanha. O pastor entregou uma sementinha num papelzinho. E eu falei assim, Deus, E ele usou... Deus usou ele para falar comigo e falou assim, olha... Deus manda te dizer que é para você contar 30 dias, que tem algo que ele vai trazer para sua vida, que você está esperando há muito tempo. O diabo não vai levar a sua vida, você não vai morrer nesse deserto, não sei o que, não sei o que. Falei, vou ser promovida na Cavac, vou ganhar milhões, vou vender muito carro. Que eu já pensei nisso, falei, queria muito, né, tá num cargo acima e tudo mais. Aí... Deus colocou no meu coração de marcar consulta com o ginecologista. Até então, eu não tinha feito ultrassom, eu não tinha feito nada. Eu fui fazer um ultrassom depois do aborto, 3 meses depois. Caramba, gente. Eu não tinha coragem. Eu falava, Deus, eu não quero fazer um ultrassom e ver meu útero vazio. Eu não quero. E aí, eu fui. Eu passei pela perícia do INSS, que foi horrível. O perito pediu para eu tirar a roupa, para ele ver que tinha sangramento. Foi assim, foi um processo muito difícil, sabe? Você já passou por tudo isso. O cara ainda... É um homem ainda duvidar do que você tá falando, você tem que mostrar um absorvente sangrando pra ele. Eu lembro que eu liguei pro Eduardo esse dia e eu só chorava, falava, pra que fazer isso comigo, né? Aquela coisa. Aí fui fazer a ultrassom depois, fiz. Aí sentei com o Eduardo e falei pra ele, eu quero tentar, mas eu quero tentar do jeito certo. Com a vida que a gente tem hoje, né? Você não come bem, você não se alimenta bem. Então, seu corpo tem que estar preparado para ter um bebê, com vitamina, tudo certinho. Falei, então, vamos falar com o Dr. Gustavo Altrão, que é o meu ginecologista. Eu falei, vamos falar com ele e vamos ver o processo para engravidar. Aí ele falou, olha, Jaque, você pode ir tomando essa vitamina aqui, toma ela, faz exercício, voltem para academia, vivam a vida. É no mínimo 1 ano para você engravidar de novo. Então, o que eu coloquei na cabeça? Eu só vou engravidar no final do ano que vem. Então, eu passei com ele dia 9 de novembro, dia 18 de novembro eu comprei as vitaminas e comecei a tomar as vitaminas. E aí eu falei, Deus, quando eu for engravidar de novo, eu quero ver um arco-íris em cima da minha casa. Que foi onde eu perdi meu bebê. Falei, vai ser o sinal claro do Senhor que eu vou engravidar. Que hoje eu tô grávida, enfim. Aí eu tava em São Paulo, tem uma pastora no meu condomínio, e ela mandou uma foto. O arco-íris, ele pega certinho, de ponta a ponta, assim, meu prédio. Depois eu te mando. E aí eu falei, não, eu não tô lá pra ver, não é pra mim, deve ser pra outra pessoa. Aí ganhei um ensaio de foto de uns amigos meus pra fazer. Eu falei, olha, eu queria encerrar esse ciclo. Então, a gente fez algumas fotinhos referente ao bebê, né? Meio que se despedindo e tudo mais. E aí, no momento das fotos, ela falou assim, Jaque, você tá grávida? Eu falei, não tô, e não sei o quê. E eu fiz uma foto segurando uma caixa de presente. E naquele momento, Deus falou pra mim que eu tava grávida. Eu falei, não tô, não tem como, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí, no dia 8... As fotos você fez como se fosse uma despedida. Isso, pro bebê que a gente perdeu. Certo. E aí, eu falei, não tô, coisa na minha cabeça. E ficou por isso mesmo. No dia 8 de dezembro, eu tava lá em São Paulo. Passei mal, precisaram me remover de ambulância. Uma dor do lado esquerdo. Eu falava, o que tá acontecendo? Eu tenho um cisto no ovário, que às vezes ele cresce muito. E dá essa dor. Aí o médico, você tá com o intestino torcido, me deixou de home office em casa. Não, vou me investigar, vai ter que fazer colonoscopia. Eu já fiquei, socorro. E aí eu falei, deu 6 meses da agora, dia 18 de dezembro, eu não tô grávida. Porque se eu tô com o intestino torcido, eu não tô grávida. Aí viu lá, tinha um cisto de 6 centímetros no meu ovário. O Espírito Santo, pra mim, tenha calma. Não acabou o mês ainda. Falei, que calma, aí você já começa, né? Aí eu fui pra praia com meu marido, era a confraternização da firma dele. Eu fui trabalhando, porque eu tava home office. E na segunda-feira eu ia fazer a colonoscopia. Então, dia 18 foi num domingo, na segunda eu fazia a colonoscopia. De sexta para sábado eu sonhei grávida, falei, loucura. De sábado para domingo eu sonhei grávida, loucura. Acordei, minha sobrinha falou pra mim, Didi, tem um neném na sua barriga. Falei, não tem um neném na minha barriga, você é meu neném. Abracei ela, ainda conversei com a minha cunhada. Só que aquilo não saiu da minha cabeça. Eu falei, eu vou na praia comprar uns biquíni, fui.
Aí começou a chover. Na praia não tinha ninguém, só eu e o Eduardo. Aí eu dei o celular pro Eduardo gravar e eu fui andando, sabe, pra fazer vídeo? Aí eu falei, Deus, se eu tiver grávida, o Senhor vai me falar agora. E Você é aí... bem desafiadora, né, Sou. Jaqueline? Porque você coloca assim contra a parede, você não tem medo, né? Eu só vou fazer o teste se o Senhor me falar que eu tô grávida. E aí veio bater naquelas ondas fortes. E quando a onda cessou no meu pé, eu ouvi o Espírito Santo falar, pode fazer o teste, você tá grávida. Eu falei, não tô. Não é possível. Aí fui sair escondido, chamei uns amigos do Eduardo. Falei, vamos na farmácia comigo, que eu tô com dor de estômago, dor de barriga, eu preciso comprar um remédio. Aí dei uma desbaratinada, me pesei, comprei o teste e fui. Só que eu tava tão incrédula que eu tava grávida que eu nem gravei. Falei, é mais um negativo. Renan, eu não consegui nem encostar. Já o positivo. Caramba. Eu só era um banheirinho, acho que nem sei se era um por um, era tão pequenininho. Eu já caí chorando, ajoelhada. Eu falei, meu Deus, o Senhor cumpriu a promessa que o Senhor fez. Naquele dia, completava 6 meses da minha perda e eu já estava grávida do Theo. Eu descobri a gestação do Theo com 4 semanas. Eu descobri mais cedo do que da outra. E aí, na segunda-feira, em vez de eu ir fazer a colonoscopia, eu liguei para marcar a primeira ultrassom. Pro dia 4 de janeiro. E como tava o coração ali no primeiro ultrassom? Porque das outras ali você já tinha um pouco de receio com tudo aquilo, né? A gente, a princípio, eu falei, eu não vou contar pra ninguém, eu não quero que ninguém saiba, eu vou perder esse bebê se eu contar pra alguém, porque da outra vez eu contei, e a gente tava numa chácara cheia de gente, eu falei, não vou contar, pelo amor de Deus, tem que ficar quieta, e eu pra guardar a língua com as minhas coisas, eu sou bem difícil, né? Eu falei, não, eu só chamei minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, contei, a gente se abraçou. Só que as pessoas também ficam com receio. Aí todo mundo fala pra mim, não conta pra ninguém, que você vai perder, não conta. Aí liguei pra minha mãe, pra minhas irmãs, contei também. Aí a gente marcou, nisso eu viajei. Em janeiro, chegou o dia da ultrassom. Aí, na sala de espera, eu já tava, tipo, meu Deus do céu, eu vou embora, porque vai fazer ultrassom, não vai ter nada. Eu vou sofrer de novo, não sei o que de novo. E eu ficava, Eduardo, eu tenho vídeo, eu não penteei nem o cabelo. Meu cabelo tava assim... que eu não conseguia, tipo, nem raciocinar nas coisas que eu tinha pra fazer. Aí fui, passamos. Quando a primeira ultrassom é transvaginal, né? E quando ele introduziu, a gente já viu aquele negocinho desse tamanhinho, assim. E aí ele, agora eu vou pôr o coração. A hora que pôs o coração. Ai, que você ouvia. Cara, eu falo que assim, não existiu lugar mais perto que eu já tive de Deus do que desse momento. E quando a gente saiu, eu falei pro Eduardo, não vamos contar pra ninguém, hein? Vamos guardar os 3 meses, não fala pra ninguém que ele ia trabalhar pra firma, né? Eu tava de home. Aí ele me deixou em casa e foi. Quando ele chegou na firma, ele mandou assim, amor, fulana já sabe. E fulana também não guarda a língua na boca, né? Aí eu falei, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu vou contar, ou eu vou morrer com raiva sabendo que as pessoas estão contando. E aí eu fui falar com Deus. Aí Jesus trouxe à minha memória a sarça ardente. Aí falou pra mim, você vai esperar a sarça arder pra crer que você vai segurar esse bebê? Você vai esperar o coxo andar? Você vai esperar ver primeiro pra você crer que já deu certo? Você vai ter fé enquanto você não segura. Você vai ter fé enquanto você não segura. Eu catei a câmera. Então, pessoal, eu tô grávida, olha. Pronto, falei, acabou. Vai todo mundo saber agora mesmo. Aí já fiz um vídeo, postei, conversei com o pessoal nos stories. E todo mundo, meu Deus, você contou, você não tá nem de 3 meses. Falei, o Deus que me prometeu garante. E eu me apeguei nisso a gestação inteira. E aí fiz o chá revelação. E o sonho da minha vida sempre foi ser mãe de menino. Eu sou muito moleca, né? Eu falei, então, o sonho da minha vida era ter um menino. E aí a gente manteve os nomes, né? Na primeira vez ia ser Ayla, Louise e Hotel Luca. E a gente manteve, não trocamos. E aí na semana do chá eu sonhei com Theo Eduardo. Falei, vou pôr o nome do meu marido, do meu filho. É modinha de gente velha, né? Que coloca o nome do pai Renan. Nossa, Jaqueline. Mas o nome do meu pai... Não, o nome do meu pai não é Manuel, o nome do meu pai é Pedro. Sim, mas tipo assim, eu falei, tá. se fosse, né? Parece, tipo, Renan Manuel, parece o nome do seu pai. Falei, não tá, né? Aí eu falei, não, tá bom. Se for um menino, então vai ser até o Eduardo. Aí a minha amiga que fez chá revelação, coitada, sofreu, porque eu ficava, me conta, é o quê? Eu quero saber. Aí a gente fez o chá e era o Theo, aí eu, na hora ali eu falei pro Eduardo. Se fosse menina, como que seria? Ayla Louise. E aí eu falei pro Eduardo, eu fiz uma conversa com Deus antes do chá. Eu falei, Jesus, eu queria dar um nome pro nosso primeiro bebê.
Eu acho que todo mundo que vem para essa terra precisa ter uma identificação. A gente tem um lugar em Deus. Por que meu filho não ia ter um lugar em mim, né? Na nossa vida, na nossa história. E aí eu falei para ele, eu não troquei os nomes. E eu falei, Deus, quem vir é porque quem não veio é quem veio primeiro. Então, como veio o Theo, a gente batizou de Ayla. Então, a gente, desde então, a gente sabe que a gente tem a Ayla no céu. E o Theo é o presente que Deus mandou pra gente. E aí foi muito difícil a gestação do Theo, veio o divórcio dos meus pais nessa época. Foi muito conturbado para mim passar por isso grávida. Eu já estava de 6 meses de gestação. E aí minha pressão começou a oscilar, só que eu tenho enxaqueca. O médico achou que era o nervosismo, aquela coisa. Com 32 semanas eu comecei a perder líquido, mas os médicos falaram que era corrimento. E primeira mãe de primeira viagem, o médico falou é Deus na terra, você confia. E aí... No dia 19 de julho, eu peguei folga, falei, vai ser meu dia, vou passar o dia sozinha no salão, curtir minha vida. A última vez que eu vou ter um dia sozinha antes do meu filho nascer. Então, era previsto pro dia 24 de agosto. E aí, eu sonhei que meu apartamento é de corredor, né? Sonhei que tava cheio de irmãzinha do coque no meu corredor. Eita. E lá no final, eu tava batendo boca com o Eduardo, mas não era o Eduardo. E eu falava assim, você não vai matar o Eduardo, você não vai levar o Eduardo. A vida dele é do Senhor. E eu ficava. Eu acordei, Renan, quando eu não conseguia levantar da cama. Eu mandei um áudio pra minha mãe e falei, hora que vai acontecer alguma coisa. Minha mãe é sonho de grávida e não sei o quê, mas eu já orei. Aí pegou o celular e falei, Eduardo, tu vigia, viu? Se tu estiver fazendo alguma coisa por fora da casinha, Deus vai te pegar. E mandei mensagem pra ele, tá doida, não sei o quê. Falei, tá bom, deve ter sido só um sonho. Aí o Arthur, lembra do Arthur? Lembro. Arthur mandou um áudio, falou assim, já que eu fui... Eu não sei explicar o ambiente que ele tava. E eu senti que o seu filho vem esse final de semana. E me arrepiou até o jeito do Arthur, né? Não, e o Arthur, quando o Arthur fala... É gente, batata. É batata. Só que assim, pela diferença de religião, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Que não vai definir o dia que meu filho vai nascer. E fiquei muito brava e fiquei nervosa. Aí era um sábado, eu tava trabalhando, quando deu 4 horas, que era a hora que eu terminava o expediente, eu fechei o notebook e falei, vou pegar um ovinho de amendoim pra comer. Quando eu abaixei, minha bolsa estourou. Eu só gritei, Arthur! Nossa. Aí eu falei, bom, daqui eu não saio mais. E eu ganhei um olhinho ungido de uma vizinha minha, que ela é pastora, que eu me ungia a gestação inteira. E aí eu orava no banho sempre, fazia meu momento com Deus ali com o Theo desde a barriga. E aí eu peguei o olhinho, falei, Eduardo, vai buscar o carro, leva as malas. Não, não vou levar as malas, é alarme falso. Falei, te prepara, que agora vem rojão. Aí peguei o olhinho, enquanto ele desceu, eu apresentei a minha barriga, eu ungi a minha barriga, a vida do meu filho, a minha vida. Falei, Senhor, eu sei que eu não volto mais pra casa. Eu sei que daqui o meu filho nasce. Então, faz o teu querer, a tua vontade, traz meu filho com saúde, com segurança, que tudo seja pra honra e glória do teu nome, né? E fui. Só avisei minha mãe, minha cunhada, não quis alarmar muita gente, porque eu queria esse momento mais pra gente, sabe? O pior momento a gente também passou só nós dois. Então, eu queria desfrutar a chegada do meu filho só nós dois. E a gente tentou induzir o parto normal, porque na minha cabeça eu não ia deixar meu filho nascer num final de semana, como o Arthur tinha falado. E aí eu falei, não vou esperar, vou tentar. E foi os 4 comprimidos e tentando. E aí o monitor vai acompanhando o coração do bebê, né? E aí o coração do Theo já começou a dar umas osciladas. Mas falou, mãe, 10 horas da noite do domingo, falou, amanhã cesárea, não dá mais pra eu esperar, seu filho tem que sair. Ele é um bebê que pesa 3 quilos e pouquinho, tem 51 centímetros, ele vai sair bem, vai ficar tudo bem, não precisa se preocupar, não sei o que, não sei o que. Aquele pode dormir tranquilo, eu dormi tranquilo. Eu falei, amém, amanhã ele tá aí, tá tudo certo. Aí eu nunca fiz uma cirurgia na vida, né? E acordei com sede. Fui lá no banheiro, abri a torneirinha, tomei uma água escondida e fui pra cesárea. Aí, quando tomei a hack, comecei a passar mal. E eu assisto o Grey's Anatomy, né? Então, aquele negócio em cima, eu falei, vou morrer agora. Cadê a doutora Meredith Grey? Tem ninguém aqui. E o pano não cobriu o Eduardo, né? O pano da cesárea não cobriu o Eduardo. Então, ele viu, desde que me abriu até que me fechou, ele viu tudo. Caramba. E quando tirou o Theo tava sem vida. Então, eu lembro que o médico brincava com ele. Só que, pra mim, ele ainda estava dentro da minha barriga. E aí, o médico já tirou ele, virou de costas e foi fazer massagem. Aí, ele chorou um chorinho bem... parecendo um gatinho. E eu ouvia ele tentando respirar.
Aí, e eu sem óculos, míope, né? Aí o médico fez assim com ele por cima, eu não vi, só vi o cabelo escuro. E já correram com ele pra incubadora. E aí o Eduardo foi atrás. Aí o médico falou, mãe, ele nasceu com desconforto respiratório, tá tudo bem. Mas a gente vai deixar ele 2 horinhas no oxigênio. Quando você descer pro quarto, vai descer. Eu falei, tá bom. Aí me levaram pra uma sala, colocaram um ventilador pra aquecer as pernas, né? Acho que pra voltar da anestesia. E eu desci pro quarto. Quando cheguei lá embaixo, o Eduardo falou, cadê o Theo? Eu falei, eu não sei. E aí ele foi atrás dos responsáveis lá da UTI. Aí falaram que o Theo nasceu com o que eles chamam de pulmão úmido, que é uma condição do bebê prematuro, que dificulta a respiração. Tava com probleminha na glicose também, ia ter que ficar na UTI. Então, aí meu mundo caiu. Tipo assim, eu tive meu filho não ia pro quarto comigo e eu ia ter que viver uma UTI, que eu não fazia ideia do que era. Em algum momento ali, já que naquela hora que estava acontecendo tudo aquilo, você lembrou da sua primeira gestação e você tinha medo de repetir aquilo? Sim. E se repetisse, ia ser muito pior. Nossa, sem dúvida. Porque assim... Eu já tinha gerado, já tinha acompanhado, sentido ele mexer, já tinha cantado pra ele, já tinha, sabe, é diferente, sem dúvidas. E aí, quando falaram que ele ia ficar na UTI, eu falei assim, Deus, o Senhor me trouxe até aqui pra tirar meu filho aqui? Você não quer fazer isso tarde? Tira essa com a minha cara. E aí, Deus falou pra mim, você vai ficar calada. Você não vai reclamar, porque eu sou muito reclamona, né? Nas redes, eu até falo isso para as meninas, eu reclamo demais. E aí, Deus falou pra mim, caladinha, você vai ficar, ó, pianinha. Eu falei, tá bom. Aí, o Theo nasceu 9h47 da manhã, eu fui conhecer o Theo quase 10 horas da noite. Tem que esperar voltar da UTI, tem que comer, tem que tomar banho, não sei o que. Aí, da UTI não, né? Do pós-parto, aí subi pra ver ele. E a UTI, Renan, ela é um corredor assim, ó. Cheião, né? Do mesmo jeito do meu sonho, que quando eu ia andando, eu dava de cara com o Eduardo, a incubadora do Theo era a primeira no final do corredor. E aí, quando eu olhei aquele corredor, que eu vi a incubadora no fim, eu falei, é meu filho ali. E esse foi o sonho que Deus me deu. Não era meu marido, era meu filho. O Eduardo, que Deus estava dando o livramento, era pro Theo Eduardo, não pro meu esposo. E aí eu comecei a agradecer. Eu falei, obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu sabedoria para orar durante a minha gestação, para orar antes de vir para a maternidade, para pedir oração, para apresentar a vida do meu filho. E aí eu lembro que, assim, se mobilizou várias pessoas, várias igrejas, várias religiões. O pessoal saiu pedindo oração, reza, tudo que você imaginar. E aí Deus quebrou a minha religiosidade. Eu falei, se Deus usou a jumenta, na minha concepção, Deus usava quem para falar comigo? Só crente. Falei, Deus usa quem Ele quiser. Não tá na minha mão esse controle, esse poder. E aí eu falo que foi a primeira quebra de religiosidade que eu tive na minha vida, foi essa. Foi um choque, assim, pra mim, muito grande, sabe? Porque quando ele nasceu, eu lembro que quando eu fui pro parto, ainda falei assim, não é fim de semana, é segunda-feira. Então ele não nasceu no dia que o Arthur falou. Ele nasceu na segunda-feira. E aí, depois disso, eu falei, Senhor, como eu fui tola. Como eu fui tola. Porque só porque a religião dele não era minha, ele não podia ser usado. Sabe? E aí eu falei, mas o Senhor é tão amoroso e misericordioso que me deu chance ainda de aprender com isso, né? E aí a gente passou todo um processo. Ele ficou internado? Quanto tempo? Ele ficou 5 dias na UTI. O Eduardo, que eu nunca vi em 5 anos que eu já tava com ele, né? Quando o Theo nasceu. Eu nunca vi o Eduardo ajoelhar pra orar. E o Eduardo, quando eu descia, porque o pai pode ver só uma vez por dia, né? Por 1 hora. A mãe pode ir qualquer horário. Eu descia e ele falava, vamos orar, me dá as mãos aqui, vamos... E eu fui vendo que, assim, quando eu engravidei da primeira vez, eu falei assim, Eduardo, Deus vai trazer esse neném pra quebrar o seu coração. Mentira, foi o meu. E quando foi o Theo, eu entendi que era com o Eduardo o negócio. A UTI ali foi o meio que Deus usou pra se mostrar pro Eduardo, né? Porque pra ele, Deus era uma força maior, não existia, sabe? Tipo assim. E aí, ele orando comigo e não sei o quê. E aí, Deus me deu um direcionamento. Falou assim, você vai dizer o dia que você quer que o seu filho saia daqui. E vocês juntos vão fazer um propósito. No dia que essa criança completar 1 ano, vocês vão fazer um culto de ação de graças. Falei, culto de ação de graças, 200 pessoas, quanto que eu vou gastar? Porque exagerado, né? Culto de ação de graças, meu Deus, vou ter que fazer uma festa pra uma igreja. Aí eu falei, amém, tá bom.
Aí, na quinta-feira, o Theo tirou o oxigênio, a gente viu que o Theo começou a melhorar. Mas, tipo assim, ele era um bebê de 35 semanas que arrancava os fios, arrancava tudo. Falei, é Deus operando, né? E aí, na quinta-feira, eu falei pro Eduardo, eu falei, olha, Deus colocou um propósito no meu coração, eu quero que você me acompanhe nisso. Ele falou, tá bom. Aí a gente falou, não, Deus, nós vamos fazer um culto de ação de graça se o Theo sair da UTI amanhã. Isso era na sexta-feira. Só que eu já vinha com Deus disso desde a terça, né? Falei, vou contar pro Eduardo na hora certa. Aí contei pra ele, a gente orou, tudo mais. E aí eu recebi uma mensagem de madrugada de um cara que instalou o vidro do meu box. O cara não sabia nem o que estava acontecendo. Ele falou, Jaque, Deus me incomodou pra orar por você agora na madrugada. Ele pediu pra te mandar um versículo. Era uma passagem em Jeremias. Eu não lembro de cabeça. E aí, na passagem, falava que pelo amanhecer o milagre do Senhor ia acontecer, né? Que na outra manhã as coisas iam mudar. E aí, eu lembro que ele mandou mensagem, era umas 5 da manhã na sexta. Eu levantei o Eduardo e falei, se troca, vamos pra UTI que o Theo vai ter alta. Ele falou, mas ninguém ligou, né? Eu falei, se troca e vamos pro hospital. Aí a gente foi. Aí eu cheguei lá, a médica falou assim, olha, seu filho tá bem, não deu icterícia, deu tipo assim, o exame tinha que dar acima, acho que de 9, deu 8, senão ele ia ter que ficar lá por causa da icterícia. A glicose dele estabilizou, a oxigenação dele estabilizou. Eu não sei te explicar como, mas o seu filho tá em alta de 5 dias, era pra ele ficar aqui 30 dias. Caramba. Agradeça a quem você pediu aí. Eles não podem, né, falar muito, mas seu filho tá de alta. Ela terminou de falar alto, o sistema do Santa Helena caiu. Falei, ardiloso, meu filho vai sair daqui hoje. Sim, vai sair daqui sim. E aí, a gente foi comprar algumas coisas e quando eu voltei, o Theo teve alta. Eu falo que sair com meu filho por aquele corredor, com vida, com saúde, ir pra casa com ele. Eu fui pra casa sem ele, né? Cheguei em casa, aquele quartinho pronto sem ele. E quando eu cheguei com ele, que o Eduardo só segurou ele em casa, né? Não podia segurar no hospital o pai. Que o Eduardo segurou ele, eu falei, Jesus, se eu olhasse há um ano atrás, né? Eu perdi em junho, o Theo nasceu em julho. O Theo teve alta no dia do aniversário do meu pai, dia 28 de julho. E o nosso primeiro bebê era pro dia 28 de dezembro. E aí Deus falou pra mim, o que eu te tirei no dia 28, eu te dou em dobro hoje. Sabe? Eu perdi meu filho, mas eu tive meu casamento restaurado, a minha vida transformada. Eu tive um filho com saúde, eu tive uma gestação que o Senhor cuidou de mim a todo tempo. E eu falo que quando a gente é mãe ou pai, é como a gente vivesse um dedinho assim de Deus, sabe? É sobrenatural que a gente conhece do Senhor nessa fase. Porque eu olho pro meu filho e eu falo, se eu amo meu filho assim, imagina como Deus não me ama. Sabe? Então, é assim, é surreal. E aí, agora tá aí, com 1 ano e 6 meses, que deixa a gente sem cabelo, cheio de saúde, assim. Deus é maravilhoso. Deus faz, assim, infinitamente mais. E aí, com o Theo veio a empresa, né? Porque a mãe ia voltar. A gente vai falar já. A gente vai falar já. Vou dar um recadinho aqui pro pessoal e a gente já volta pra falar da sua empresa. A gente vai falar que é importante cuidar da saúde mental e da saúde física. Sim, é por isso que a Vida Mental by Cremed é uma prestadora de serviços de saúde. Tem 3 unidades aqui em São Bernardo do Campo, na Rua Banda, Jardim do Mar. Em São Paulo, na Rua Dr. Neto de Araújo. Próximo ali da Domingos de Moraes, na Vila Mariana. Em Santo André, nossa parceira em serviços nutrológicos, que é a Inovador, na Rua da Bandeira, número 30. Então, se você quiser cuidar da sua saúde, saúde física e mental, você está no lugar certo. Para agendar a consulta, no DDD 11 41 24 7769, 11 41 24 7769, você consegue agendar consulta tanto por telefone e esse número também é o WhatsApp. Acesse nosso site www.vidamental.by.cremed, conheça os serviços que a gente disponibiliza. A gente tem serviço agora também de odontologia e neuropsicologia. Então entra lá, acessa o site, siga nossas redes sociais, @Vida Mental, e fica aí por dentro de tudo, de novidades sobre os serviços médicos da Vida Mental. Convido também para assinar, para se inscrever no nosso canal no YouTube, canal Vida Mental, que tem aí o objetivo de trazer informação, entretenimento e saúde para você. E além disso, a gente também tem a vertente de psiquiatria forense, psicologia jurídica e perícias médicas. Então acesse também lá www.vidamentalpericias.com.br. Passei certo, Kaique? Vida Mental Perícias?
Peraí, gente, vamos corrigir. É jus.vidamental. Esse daí é o novo site que ainda nem entrou no ar ainda, então corrigindo aqui. O bom do podcast é que pode fazer isso. Pode ser você pode errar, pode voltar. E faz parte, né? Faz parte. Isso que é bom desse bate-papo. Antes da gente começar aqui, eu falei pra Jaque, é um bate-papo, é como se a gente estivesse no barzinho. E falando em barzinho, essa semana eu tava passando ali perto da Anhanguera, na Senador Flávio, e a gente tava bem naquela esquininha ali que a gente ficava quando a gente saía da faculdade. E a gente cantava, e a gente, nossa... Rolava nos Era muito legal. Cadê a Jaque? A Jaque tá lá do outro lado conversando com... Vai me comprar. Não, conversando com outras pessoas, calma. Com desconhecido, cantando. Não é isso. E Jaque, conta pra mim agora, você saiu lá da empresa que você trabalhava e resolveu empreender. Isso. Basicamente, o que a sua empresa hoje ela faz? Vou só contextualizar antes de explicar. Quando o Theo nasceu, eu prometi pra ele que eu não ia voltar pro trabalho, né? Então, eu precisava de algo que funcionasse e cuidasse do meu filho ao mesmo tempo. Porque eu amo trabalhar, eu não me via sendo a dona de casa, que só fica em casa, porque eu trabalho desde muito cedo. E é claro que cada pessoa vive uma realidade, né? Respeito muito e admiro muito as mães que vivem em função do lar e dos filhos. Mas eu sabia que essa não era a minha realidade. Acho que eu teria um treco. E aí eu falei, bom, Deus, o Senhor vai me dar estratégia e o Senhor vai fazer acontecer. O Senhor me deu o filho, o Senhor garante. E aí eu busquei orientação e aí veio, por que não ser assistente virtual? Então, hoje a JNP, ela veio para descomplicar a vida dos empresários, né? Então, você tá aqui, quem tá atendendo teu WhatsApp, mandando o termo pro próximo convidado, quem tá... É tudo isso que a gente faz. Então, hoje a gente atende o WhatsApp, faz toda a vertente de condução ali do cliente, a venda, envio do contrato, cuida do drive. Enfim, a gente faz toda a gestão interna da empresa para que o nosso cliente possa cuidar do que realmente depende dele, né? Em olhar estratégia, marketing, em estar em eventos, estar em locais, para que o negócio flua mesmo enquanto a gente está ali no operacional. Então, toda a bagagem que eu tenho ali comercial de mais de 10 anos, eu sentei e falei, não, eu vou trazer isso para o meu negócio. E aí, quando eu comecei, o Theo tinha 40 dias. Caramba. Porque eu não podia me dar o direito de acabar a licença maternidade, pedir demissão para depois fazer funcionar. Eu tinha exatos 4 meses para fazer dar certo. E aí, no primeiro mês, eu comecei com 2 clientes. No segundo mês, eu já tinha 4 clientes. No terceiro... E assim foi indo. Então, hoje, a JNP, ela já atendeu mais de 20 empresárias e empresários também. Mentores, gestores de tráfego, empresas de eventos, né? A gente atende. Então, assim, a gente consegue se adequar muito bem ao mercado pela diversa experiência que eu tive em várias áreas. Então, hoje a JNP ela vem para facilitar mesmo, né? Trazer comodidade para os nossos clientes e segurança que os clientes deles estão sendo bem atendidos, conduzidos nessa jornada, enquanto eu tô aqui, minha equipe tá lá. Então, é uma coisa que eu também não imaginava ter, né? O Eduardo, ele trabalhou a vida inteira com um CLT também. Trabalhava numa empresa familiar quando o Theo nasceu. E Deus foi tão bom que nos abençoou a ponto dele sair do CLT e vir trabalhar comigo na JNP. Então, hoje eu conto também com meu marido aí, como meu sócio. Tá ali nas atividades também, auxiliando. Então, foi assim, eu falo que Deus deu o filho e ele deu a estrutura completa. E como é você trabalhar e saber que seu filho tá ali perto de você? Eu falo que assim, no começo, eu fazia reunião. E aí, como eu só tinha clientes mulheres, mas assim, no começo... Eu fazia reunião e ia amamentando ele, a reunião lá rolando e eu aqui amamentando ele. E aí eu tava respondendo um cliente. Eu falo que assim, lidar com atendimento ao cliente é muito difícil, né? Tem clientes que são maravilhosos, levam o atendimento ali numa boa, mas tem clientes que querem tudo para ontem e eles não entendem que existem processos a serem executados durante o seu atendimento, né? O serviço. Às vezes ele quer explicação de um produto, mas ele não me fala nome, ele não... eu vou atender o seu ninguém? Ô, seu ninguém, tudo bem? Então, é isso. Eu gosto de ter contato ali com o cliente mesmo. Qual é o teu nome? Que legal. Qual dos produtos aqui que pode te auxiliar? Olha, e ir direcionando o cliente. Não só ser aquela venda de Renan, você quer esse microfone? Então, o microfone custa R$3.000 e é parcelado em 12 vezes. E aí, você quer ou não? Senão, eu vou pro próximo. Não gosto disso, sabe? Eu acho que o atendimento, a efetivação, ela vem da construção com o seu cliente. Se não tem construção, não tem venda. Então, e a fidelização, né?
Você prefere vender um microfone ou atender bem um cliente e ele mesmo vender mais 3, 4, 5 microfones por você? Que é o que faz a diferença no negócio dos meus clientes hoje. Então, eu lembro que às vezes quando tinha um atendimento mais difícil, eu via ele ali no carrinho, bem pequenininho, com 2 meses, né? Eu falava, vale, por você estar aqui, vale, sabe? Eu vendia carros na Cavac. Então, eu vendia carros, assim, caríssimos, né? Eu cheguei a bater uma meta de faturamento de 5 milhões em vendas. Caramba. Então, ganhei plaquinha e tudo, só que eu tava de home, porque eu tava grávida já, né? Então, eu não consegui buscar. Foi muito legal, assim. Eu superei todas as minhas metas. Foi a empresa, assim, que realmente deu um destrave na minha mente, porque é uma startup, né? Vende um negócio totalmente diferente. E hoje é o que a gente implementa e executa ali na JNP mesmo. Então, poder ver... Agora ele vai pra escola, né? Começa a semana que vem. Mas, assim, poder ter o Theo ali, poder ter acompanhado ele por 1 ano e 6 meses, poder conciliar o trabalho com a maternidade, foi algo que tornou, assim, a minha vida muito leve. É claro que não é fácil trabalhar com uma criança em casa. Os pais que estão com as crianças de férias agora, imagino que estão tudo Acho que arrancando quando os ele é cabelos. menorzinho assim, é até um pouquinho mais fácil. Acho que até 1 ano, antes dele fazer 1 ano, foi. Porque ele já começa a crescer, Quando já ele começa começou a entender, andar, já era. E aí você vê que tá todo silêncio, aí você... Alguma coisa tá fazendo, alguma coisa tá... Que nem eu tô em reunião agora, aí ele já sabe o que é uma câmera, né? E tá acostumado com videochamada desde muito pequeno, porque ele via eu trabalhando. Aí eu entro em reunião com o cliente, eu não posso falar com ele. Ele tem que falar com o cliente. Aí ele fica, oi, Aí ele fica lá. Aí às vezes eu tenho que pegar e falar, Eduardo, leva ele pro quarto, que senão ele quer ficar ali com o cliente conversando. Horas e horas. E assim, tem cliente, como ele conhece desde bebezinho, aí hoje abre a câmera e ele vê que elas, oi tia, aí ele já fica, ia, muito bonitinho. Ô, Jaque, deixa eu te perguntar, qual que é a sensação que você sente quando você, por exemplo, desliga o notebook no final de semana, que você olha pro seu filho, olha pro seu marido, e aí você lembra daquela, tipo, de toda a situação que você passou, qual que é a sensação que passa na sua cabeça? Renan, sendo bem sincera com você, eu falo que quando a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores do que os nossos, acho que a gente vê 1 grão de mostarda perto do que ele pode fazer, né? Então, quando eu passava por todo esse processo, pra mim, a vida tinha acabado ali, sabe? Então, foi muita terapia, foi muito acompanhamento médico, psiquiátrico, tudo que você puder imaginar. Muita fé também, porque eu falo que a fé tem que andar, assim, com os médicos, com os psicólogos, com os psiquiatras, porque é uma coisa que vai auxiliando a outra, né? E aí, hoje, quando eu olho isso, quando eu paro pra almoçar ali por volta de 12:00, faço um almoço de 2 horas. E aí eu posso dar almoço pro meu filho com calma, eu posso ir na academia no horário do almoço. Eu posso, tipo assim, ver o meu filho brincando durante o dia. Eu falo, Jesus, o Senhor é muito bom. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não tinha entrado na Cavac, porque quando eu entrei na Cavac, eu ia estar de 7 meses de gestação. Eu não tinha tido a experiência que eu precisava para ter a JNP. Não tinha tudo que eu vivo hoje sem essa experiência, não teria acontecido. E aí, quando tá muito na moda hoje falar que você tem que passar pelo propósito para chegar no processo, o processo para chegar no propósito. E realmente, gente, o processo ele faz parte. Tudo que a gente consegue e constrói na vida tem um antes. Viver o hoje é maravilhoso, mas senta aqui e vai lá viver uns aninhos atrás, né? Então, é maravilhoso mesmo, assim. E hoje, com tudo que eu passei, eu tenho uma rede de mulheres onde a gente troca, onde a gente compartilha. Quando, infelizmente, uma mãe perde um filho, eu vou lá, eu mando uma mensagem, eu converso, falo, olha, eu passei por isso, mas eu sempre falo, se você olhar ali no meu Instagram, eu falo, existe uma ponte, né? E eu falo que enquanto a gente tá sofrendo, a gente vem caminhando essa ponte bem de lentidão. E aí, no final dela, a gente encontra o nosso bebê arco-íris, que é um bebê que vem depois da perda gestacional, e a gente vê a história que tem dali pra frente, né? Eu acho que como tudo na vida, todo luto que a gente vive, toda dor que a gente vive, a gente não enxerga o depois, a gente quer viver o momento. E eu falo que, assim, eu estudei psicologia, né? E quando eles falam ali, os professores falavam das fases do luto, eu não conseguia compreender. Mas que importante foi no momento do meu luto entender que eu precisava viver cada fase.
Porque no final dessa fase, meu filho chegou. Eu já estava pronta para viver isso. Porque eu chorei o que eu tinha para chorar, eu sofri o que eu tinha para falar, eu falei o que eu tinha para falar. E foi uma construção, sabe? Foi algo assim que foi sendo feito diariamente. Já são 3 anos, agora em junho completa 3 anos. E toda vez que eu me lembro dela, né? Toda vez que eu me lembro da Ayla, eu falo pro Eduardo, eu falo... Deus precisou usar ela para transformar toda a minha vida. Então, hoje a logo da minha empresa é uma borboleta, por isso, né? Eu falo que tudo começou com ela. Sem ela, nada do que eu vivo hoje seria possível. É por isso que eu falo que um filho não substitui o outro. Cada filho, ele vem com um propósito. E aí, uma vez, o Lucas, lembra? Lembro. O Lucas falou assim para mim, Jaque, quando Deus tirou tudo de Jó, ele devolveu tudo infinitamente mais. Mas os filhos, não. Porque filho é herança. E herança não se, eu não vou te dar, eu te tirei vou te dar 50, não. Entendeu? Então eu falei, eu já tinha o Theo nessa época, eu falei, pensando por essa lógica, é verdade, né? Tipo, Deus me deu uma herança e com ela eu carrego algo pro resto da minha vida. Então, eu sei que quando a gente tá vivendo esse momento, a gente não entende. Não existe palavras para passar pela perda de um filho, como é esse processo, viver essa experiência. Mas existe muito aprendizado nesse caminho, sabe? Existe muito... Você está sendo moldado pro ainda mais que você tem para viver. Então, hoje eu sou extremamente grata, né? Hoje eu consigo sentar com uma mãezinha, conversar com ela. Hoje eu vejo muitos bebês arco-íris nascerem. Então, a gente entra ali em oração juntas, passa por esse processo. E eu sou a primeira pessoa a saber que elas estão grávidas. Então, assim, eu fico muito feliz. E aí eu me lembro lá daquela época de quando a gente era criança na igreja, que às vezes eu ia na barriga de alguém e falava, Deus vai te dar um filho, e a pessoa ficava pra mim, não, não vai. E no mês seguinte ela queria me bater porque realmente ela estava grávida. Eu falava, Deus, eu não entendi a dimensão do que naquela época o Senhor tinha pra mim. E eu achava que porque eu saí da igreja, porque eu me afastei, todas as promessas e os propósitos do Senhor tinham morrido. E pelo contrário, os meus pés precisaram desviar, sair, errar, cair, levantar, aprender e começar de novo, para que hoje eu pudesse ser um canal na vida de outras pessoas, outras mulheres, e para elas verem que independente do que a gente fez, Renan, você também, qualquer pessoa na face dessa terra, e Deus, ele não tá olhando só para o resultado final das nossas escolhas, das nossas... Mas o que ele pode, o livre-arbítrio, ele nos dá, é claro, o direcionamento de fazer o que eu quero. Eu fiz o que eu quis. Só que, como Deus pode usar isso hoje para eu olhar para um jovem hoje e falar, meu amigo, se você for por aí, tu vai tomar um rola, um cacete que não vai ser muito bom. Então, assim, hoje eu vejo tudo como aprendizado. E hoje eu consigo sentar com alguém... acho que meus avós falariam muito sobre legalidade, né? Que a gente só tem poder de fala naquilo que a gente viveu. Então, hoje eu consigo sentar com vocês e falar, ó, você quer... ficar caído lá na rua da Senador Flacker de cachaça, você pode. Mas tem um custo, né? Tudo tem um custo. Então, hoje eu vejo tudo que eu passei, as escolhas que eu tomei, enfim, como isso. Como hoje eu posso usar isso para sentar com alguém e conversar mesmo. A decisão é da pessoa. Mas se uma coisinha ali que o meu passado puder ajudar, eu já fico muito feliz. E hoje eu vejo muito isso, sabe? Eu recebo muitos relatos, testemunho das meninas. E eu falo que, assim... Hoje, quando eu lembro desse processo, eu falo, Deus achou um propósito na minha dor. E quando ele falou que usaria a minha dor para curar, eu achei que era eu. Mas é através dela que ele cura outras mães, outras mulheres, e assim vai. Legal. Jaque, vamos chegar aqui no nosso final aqui do nosso bate-papo. Todo convidado que eu trago aqui, eu gosto de saber algumas coisas, algumas curiosidades. Com você não vai ser diferente. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, tipo Marília... Gabriela, tá? Vamos lá. Uma cor. Azul. Azul? Azul. Um livro. Um livro. Lucinda Healy. Eu lembro o título, mas não tá... É o primeiro livro que eu li. A Casa das Orquídeas. Casa das Orquídeas. Lucinda Healy. É um livro assim, ó, dessa, mas leiam, vale cada página. É um romance que passa em 1800 e bolinha, e ele vem construindo. Eu lia quando eu pegava o 432, sabe? Ia pra Saraiva, pra Marisa. Pra Marisa, foi o primeiro livro que eu li. Um filme. Um filme, Quarto de Guerra. Todo mundo fala que eu pareço aquela senhorinha.
Sei qual que é. É. Um cantor. Um cantor... Hoje eu tô muito na vibe Bruno Mars. Eu gosto do... Quando eu vou treinar, é meu ânimo. Põe lá. E as batidinhas me ajudam muito. Uma música. Uma música? Eu Sou Teu Pai. É o nome do hino. Eu descobri ele esses dias. E ele fala muito sobre a quebra da religiosidade. Isso é uma coisa que eu tenho vivido muito de uns anos pra cá. Uma pessoa. Meu filho. Sem dúvidas. E agora, pra finalizar, Jaque, se você pudesse voltar no tempo e essa Jaque de hoje pudesse falar para aquela Jaque que viu todo aquele rastro de sangue dentro do apartamento, se pudesse chegar no ouvido dela e falar alguma coisa, o que você falaria para ela? Deus não te esqueceu. O que ele tá escrevendo para você lá na frente é infinitamente maior. É essa sensação que eu tenho fazendo esse percurso que você fez agora. É isso que eu diria para mim mesma, sabe? Naquele momento, para mim, a única solução era a morte. Eu só pensava em... que a gente que luta contra a depressão, que já passou por isso, já tomou medicamento, você tem que ter muito cuidado com esses momentos difíceis, né? E na minha cabeça era a única coisa que vinha. É o jeito mais fácil de eu sanar a minha dor. Mas graças a Deus o Senhor teve muita bondade comigo. Eu consegui buscar ajuda, terapia. Façam terapia, gente. Vocês ajudam vocês e as pessoas que convivem com vocês. Então, assim, eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz mesmo. Foi cuidar da minha saúde, o meu emocional e a minha mente. Legal. Jaque, muito obrigado pelo bate-papo. É muito rápido, mas a gente vai marcar outras vezes pra gente conversar. A gente tá com Gente, ele não conhece meu filho. Não, mas eu vou conhecer, gente. Eu vou conhecer. A gente vai marcar pra conhecer um dia. Vamos trazer ele aqui. A gente tem vários projetos aí no decorrer do ano. Você volta aqui ainda esse ano, traz eles. A gente tem vários quadros aí que vão ser lançados no decorrer do ano. Mas eu queria te agradecer muito pelo convite. Muito obrigada. Falar que a sua história é linda, que essa motivação que você passa para outras mães que tiveram o mesmo problema que você, a sua história de vir, a sua carreira. E eu queria falar que eu te admiro muito, Obrigada. Porque você sabe o quanto que você é especial para mim, desde pequena, as nossas loucuras de librianos, eu me espelho muito em você. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui com você cantando há muito tempo, que eu até vou resgatar depois. E aquele da gente dançando no terminal do Valor Lusita. Exatamente, esse daí que eu vou fazer e talvez eu vou colocar até o link aqui para vocês. Mas muito obrigado mesmo. Deus abençoe você e a sua família. E é isso, muito sucesso para você. Para nós. Gente, a gente fica por aqui, mas em breve tem mais episódios aí do Podcast Mental. Já siga a gente aí nas redes sociais, @Vida Mental, e no Podcast Mental também no Instagram. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação, porque senão o Instagram não entrega o conteúdo para você. E fique ligado nos próximos dias, porque tem novidade vindo aí. Podcast Mental é um oferecimento do cartão VM+, Clínica Vida Mental by Cremed e do canal Vida Mental. Gente, a gente fica por aqui, Jaque, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Beijo, pessoal.